Coisa mais perigosa que pode acontecer contigo hoje não é perder dinheiro, não é perder emprego, é perder a tua capacidade de pensar. E isso tá acontecendo, eu vou te contar como e por quê. Semana passada eu li um artigo no New York Times que me fez entender exatamente o porquê essa frase é mais real do que parece. O título é provocador o suficiente e ele diz que pensar está se tornando um artigo de luxo. O mais curioso foi que depois que eu li esse artigo, dias depois, uma influenciadora publicou um conteúdo bem similar, ela não citava o artigo em questão, mas ela trouxe conclusões bem parecidas. E aí eu tenho pra mim que quando um conteúdo ele aparece em artigos num veículo bastante importante e ele também aparece nas redes sociais, na boca de uma influenciadora, é porque esse tema ele já atravessou algumas camadas e ele tem algo muito importante para nos dizer. Basicamente, é um tema que está batendo na nossa porta e que a gente nem está percebendo. E digo mais, já antecipando, pensar está virando a maior vantagem competitiva do mercado e a habilidade mais bem paga do século. Então presta atenção no que esse artigo tem para dizer e eu vou fazer algumas amarrações com outros conteúdos e tu vai ter um mind blowing, tu vai ter uma explosão na tua mente sobre esse tema. Então me acompanha. O artigo ele apresenta duas imagens e é perceptível que tem um contraste entre elas. Na imagem de cima, existe uma criança, ela tá deitada num campo, numa área externa, ela tá lendo um livro, tem uma maçã do lado dela, tem até uma brincadeira aqui com a criatividade, né? Dá pra perceber que é tudo muito colorido. Tem um dragão na imagem, um cérebro na imagem, uma fada, enfim, um mundo divertido, né? Criativo e divertido. Embaixo tem outra criança e ela tá deitada na cama, num ambiente interno, comendo junk food aqui, né? Porcaria, comida ultra processada. Ela tá fissurada, viciada, vidrada no celular. E o dragão aqui ele também aparece, mas num outro formato. Parece aqui, pra mim, né, que ele tá roubando o tempo dessa criança. E as cores da imagem já são cores frias, né? Um azul que remete pra mim uma falta de vida e uma possível alienação. Quando a gente olha assim, de fato, a gente consegue perceber o contraste da cena, mas a gente se acostuma a pensar num momento presente. E o que tá nas entrelinhas aqui é brutal. Essa imagem ela não fala só do momento presente. Ela tá falando de futuros completamente diferentes. De um lado, tem alguém sendo treinado dia após dia para ter foco, criatividade, pensar mais, pensar profundo, ser criterioso, se divertir, estar no mundo externo, vivendo a vida. E do outro lado, tem alguém que está preso num ambiente interno, no que é fácil, no que é rápido, no que é barato e que não nutre. É vazio e possivelmente triste. Em qual futuro tu acha que tem mais oportunidade? A autora do artigo, ela compara essa nossa relação com as redes sociais, com o celular em si, diretamente com comida ultraprocessada e com a epidemia da obesidade. E tu entende que não é sobre o celular ser ruim, mas é a dieta que a gente tem permitido entrar na nossa vida. Ou seja, vídeos curtos, recomendações rápidas, recomendações de inteligência artificial. E a sensação é ótima, eu sei disso. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Só que o perigo é quando a gente não tem ideia do tempo que a gente gasta no celular. E a gente não sabe quanto tempo a gente gasta porque a gente acredita que está consumindo informações, que está sendo produtivo com aquela quantidade de estímulos que está acontecendo ali. E na prática é como se fosse um desfile. Sabe o que é pior? Que o nosso cérebro, ele ama isso. É fácil, é confortável, é dopamina pura, é viciante e não exige nenhum esforço. Só que isso é exatamente o que te faz pensar cada vez mais de uma forma extremamente superficial. E pensar superficialmente não só empobrece o teu repertório, como te empobrece no sentido literal, falando de conta bancária. Quanto mais tu te acostuma a reagir, mais substituível tu te torna. E tem um episódio aqui falando apenas sobre reagir, a diferença entre reagir e resolver. Eu sei que tem gente que vai dizer, ai, não existe esse negócio de ser substituível. É mesmo? Tem certeza? Vai vendo. Quem é só uma peça no jogo, ou quem só é braço, só faz coisas operacionais, não negocia preço, salário, não negocia escopo, só aceita o que te oferecem. O jogo só é diferente para quem pensa
de forma estratégica. Digo mais, enquanto existe gente consumindo horas de conteúdo no scroll infinito, tem gente que está se protegendo. No artigo tem alguns exemplos que eu inclusive fiquei chocada aqui, sobre a contratação de babás que já assinam um contrato de proibido celular no mesmo ambiente que a criança, pessoas colocando os filhos em escolas onde o uso de telas é extremamente proibido e a anuidade passa de US$ 30.000. Isso que eu fiquei chocada. Pessoas fazendo retiros em silêncio absoluto para reeducar a própria atenção. E sabe o que é mais incômodo? Que a gente tá falando de um abismo invisível e eu tô falando aqui da nossa sociedade, né? Tô falando aqui de classes, a gente já tem vários problemas. E quando a gente fala de parte da população que tem financeiramente, né, que tem poder aquisitivo para blindar essa questão das redes sociais e fazer esse tipo de escolha, a gente tá falando sim de um lugar de privilégio, né? Não tem como não falar sobre isso. Mas esse abismo invisível, ele já aparece na nossa sociedade em outros formatos. Mas o que eu quero trazer aqui, que a autora traz nesse artigo, que eu achei bem interessante, é que ela compara, né, o conhecimento raso do conhecimento profundo com esse exemplo da comida saudável com a comida ultraprocessada. Basicamente, quem tem acesso à comida mais saudável e consegue bancar por isso, consegue ser mais saudável e ter uma longevidade maior, do outro lado, a gente tem pessoas que não conseguem bancar por essa vida mais saudável, que vão ir no alimento que ele é mais barato, que ele inclusive é viciante, e que ele não vai te nutrir, ele vai te encher. E aí, quando a gente fala de uma dieta para a mente, né, como essa forma da gente estar consumindo o conteúdo, é basicamente a gente dizer aqui que a gente está separando quem vai preservar o cérebro de quem está vendendo a atenção a granel. No futuro, pode escrever isso, que manter o foco e ter pensamento profundo vai ser uma língua falada por poucas pessoas, porque a maioria vai esquecer como fazer. E eu ainda quero te trazer outro ponto, porque o problema não é só a distração. O problema é que nesse processo tu vai perdendo a capacidade de pensar no sentido mais literal da palavra. Porque pensar de verdade é tu conseguir sustentar um raciocínio por mais complexo que ele seja. E aí eu vou te dar um exemplo. Imagina quando alguém te apresenta uma ideia contraditória da tua verdade absoluta e tu fica puto da vida porque tu não consegue argumentar. E além da resposta óbvia e conseguir trazer uma solução que ninguém tá vendo. E eu sempre repito aqui que isso não é um dom, que isso é treinável, que isso se constrói, só que não se constrói com microdose de conteúdo raso. Exige treino e exige tu conseguir fazer uma curadoria de conteúdos que são relevantes para ti. E eu não sei se tu sabe, mas aqui no Brasil a gente passa em média 9 horas por dia online, no celular. Tem noção disso? É quase metade do teu dia consumindo coisas que provavelmente tu nem vai lembrar depois. E é exatamente por isso que pensar tá virando um luxo. Não por ser inacessível, porque pensar é automático, mas porque quase ninguém mais consegue sustentar esse esforço que é ficar longe de um conteúdo raso. E aí, antes que tu culpe a tecnologia, a inteligência artificial, celular, calma. Porque o problema não é a tecnologia em si. O problema é como se usa isso e como a gente é usado. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que tu vai usar o ChatGPT para construir um artigo no LinkedIn. Aí tu foi lá, colocou a mensagem que tu quer que ele gere, ele vai te gerar a resposta completa, linda, maravilhosa. Tu vai copiar e colar e colocar no teu LinkedIn. Gente, primeira coisa, é muito perceptível quando o conteúdo é de inteligência artificial e tu não constrói junto com a IA. Então, sim, isso é muito substituível. Agora, o que não é substituível é tu conseguir adicionar características que são do teu pensamento, do teu raciocínio. É tu colocar referência, trazer repertório, fazer conexões. É parar de viver de pensamento pronto, sabe? E isso é importante porque se alguém te questiona sobre aquele conteúdo que veio pronto, tu nem sequer vai conseguir argumentar com a pessoa, porque a resposta não é tua. Não foi tu que pensou. E aí agora eu quero te pedir licença para trazer um senhor aqui na conversa, que o nome dele é Platão. Conhece? Ele também foi influenciador, mas ele começou quando tudo ainda era mato. E provavelmente tu deve ter ouvido falar dele na época ainda de escola. E ele trouxe um conteúdo que atravessou milênios, assim. Se tu não lembra, eu vou te relembrar aqui que é o mito da caverna. Resumindo a história, no mito da caverna existe um grupo de pessoas que estão acorrentadas, que só conseguem enxergar o que está na sua frente e tudo que elas enxergam é projetado através de uma sombra de uma fogueira.
Ou seja, não existe textura, não existe imagem, não existe cor, tudo que elas enxergam ali são formas dançando conforme o fogo que aparece e é projetado através dessa sombra. Tudo que elas enxergam ali é a realidade, é a verdade absoluta delas. E aí eu quero te lembrar de uma coisa, lembra quando na sombra tu brincava de fazer alguns desenhos com as tuas mãos? O que tu enxergava ali era uma projeção muito maior, muito diferente da realidade, né. Então imagina que essas pessoas enxergavam aquilo e elas entendiam que fora da caverna existe um mundo completamente diferente do que elas viviam lá dentro e que parecia ser muito perigoso. Até que um dia uma dessas pessoas consegue quebrar a corrente, sai da caverna, com muita dificuldade de enxergar o que estava lá fora por conta da luz do sol, consegue visualizar que o mundo era completamente diferente do que eles estavam imaginando. Tinha cor, tinha sol, tinha montanha, tinha rio, tinha árvore e por aí vai. Ele volta correndo para a caverna para avisar as pessoas que aquele mundo existia. E sabe qual foi a reação das pessoas que estavam na caverna? Chamaram ele de maluco. Falaram que ele estava inventando, que aquilo era mentira, e elas preferiam continuar acorrentadas no que era seguro. Agora, passa para 2025 e vou te dizer que a gente não precisa nem estar acorrentado para viver dentro de uma caverna. Aqui a caverna é o algoritmo e a sombra é o teu feed. Nós mesmos nos acorrentamos nesse scroll infinito. E aí o que acontece é que a gente acredita que as sombras, ou seja, os conteúdos que aparecem ali, os vídeos, os recortes de 30 segundos, é a realidade absoluta. Obviamente que isso nos gera uma ansiedade absurda, só que a gente fica hipnotizado. E aí, quando a gente fica hipnotizado, é muito mais difícil a gente querer sair dali e enxergar o outro lado. E aí também não acho que a gente deveria largar tudo e ir viver no meio do mato. Se bem que não seria uma péssima escolha, né? E de novo, tá tudo bem consumir conteúdo na internet, mas filtra de acordo com a tua verdade. E aí tem uma verdade que ela é um pouco incômoda, mas que eu quero trazer aqui, porque é o que eu tenho tentado fazer com os conteúdos do Entre Linhas. Quando tu tenta contar para as pessoas que existe um mundo lá fora que é diferente do que elas estão acostumadas a ver, que é esse piloto automático, é muito difícil a reação de entender que existem outras perspectivas. E aí muita gente, assim como no mito, vai preferir continuar olhando para a sombra, porque é muito mais confortável, é muito mais seguro, é muito mais previsível. E tá tudo bem, o ponto aqui é que tu não precisa ficar a vida inteira acorrentado olhando para um reflexo distorcido a partir do que alguém tá te dizendo, ao invés de viver a tua própria realidade. E aqui é a parte da conversa onde deixa de ser sobre todo mundo e começa a ser sobre ti. E aí, de novo, o preço de viver dentro de uma caverna ou de perder a tua capacidade de pensar já tá batendo na tua porta. Ela aparece no salário que continua igual, nas oportunidades que chegam ou não chegam, nos convites que tu recebe para estar nas mesas onde decisões são tomadas, ou no trabalho operacional que tu não consegue sair e continua vivendo no piloto automático. Hoje a informação ela é commodity, todo mundo tem acesso, todo mundo tem ferramenta. Todo mundo consegue encontrar as mesmas respostas. O que te diferencia no mundo de inteligência artificial, principalmente tecnologia, sendo atualizada a todo momento, é exatamente a forma como tu pensa. E mostrar a forma como tu pensa para o mundo, colocar essa autoria em prática, é inclusive o que evidencia se uma pessoa é interessante ou não. Pensa no seguinte, tu tá tomando um café e aí alguém te diz assim: "Ah, tu viu notícia tal?". Uma coisa é tu ler notícia tal, tu recebe informação sobre as notícias do mundo o tempo inteiro no feed, no celular. Agora, outra coisa é quando alguém te diz: "Tu viu notícia tal?", e aí faz um link com uma tendência que tá acontecendo, com algum outro tema, algo que ela pensou, ela soma para a conversa. Isso faz com que ela se torne interessante, porque ela tá trazendo o conteúdo dela que é autoral. E pessoas interessantes também são pessoas magnéticas, porque ela tá te trazendo uma nova forma de enxergar, e isso tem um potencial de destaque muito grande. E pessoas magnéticas também são pessoas estratégicas. E aí um ponto aqui que pode doer um pouco é porque isso não tem nada a ver com ser CEO, com ser estagiário, com ser empreendedor, trabalhar no CLT. O trabalho não define quem tu é. Ele é, inclusive, só uma parte da tua vida e, na melhor das hipóteses, só um percentual dela. O que te torna realmente interessante não é o teu crachá, mas é o teu repertório e as perguntas que tu tem capacidade de fazer.
É a forma como tu consegue te posicionar e trazer essa visão diferente sobre um tema que é tão comum para todo mundo. Vou te trazer um outro exemplo, porque eu quero que fixe isso na tua cabeça sobre a falta de repertório. Imagina que tu sai com alguém para almoçar e essa pessoa ela é craque em natação. E aí, tu nunca conversou com ela antes e ela tá começando a te introduzir nesse tema que é tão comum no universo dela. O problema é que ela só entende de natação. E aí ela vai te falar sobre a quantidade de metros que ela nada nas provas, sobre as opções de provas que existem, sobre os tipos de vestimenta que deve se usar numa prova de natação. E aí nos primeiros 10 minutos tu até fica curioso, interessante, mas imagina tu passar 1 hora e meia com essa pessoa que só fala de um único tema. Gente, isso é um porre. Tu começa a olhar pro relógio pensando se a hora não vai passar mais rápido, porque tu não aguenta mais estar ali. Agora imagina o contrário, tu sentar para almoçar com alguém que te conta sobre uma viagem, sobre o último livro que leu, sobre uma notícia que viu, sobre a última tendência que apareceu no vídeo. Ai, enfim, é muito diferente quando tu senta com alguém que tem repertório, te dá gosto de conversar com aquela pessoa e tu sai com a sensação de que teve o tempo muito bem aproveitado. Eu sempre achei que tempo de qualidade não é simplesmente tu tá sentado do lado de uma pessoa. É tu sair de uma conversa muito melhor do que quando tu entrou. É trocar visões de mundo, é tu ouvir histórias que provavelmente tu não ouviria se fossem só sobre a tua perspectiva. É tu conseguir enxergar novos ângulos que tu não teria por conta própria. Aí agora deixa eu te provocar, né? Tu é a pessoa que soma nos cafés, ou seja, traz repertório, novidade, assunto, ou tu é aquela pessoa que tá sentada ali no cavalo do carrossel e fica repetindo os mesmos 3 temas sempre. E sabe qual que é o problema do carrossel? Por mais bonito que o cavalo pintado seja, ele não sai do lugar. E aí é que entra a diferença entre uma pessoa para outra. Quando eu falo em pensar de forma estratégica, de ser estratégico, as pessoas costumam linkar isso diretamente com o trabalho, né? Ser estratégico não é ter um papel, um cargo. Ser estratégico não tem nada a ver com crachá. Ser alguém que pensa estratégico é alguém que tem a capacidade de ver todo esse mundo sobre uma outra perspectiva. É alguém que tem capacidade de mudar uma paisagem e de sair dessa caverna. É quem provoca novas direções numa conversa, no trabalho, num projeto, numa relação, serve para absolutamente tudo. Só que aí vem algo que pouca gente fala, que tu não muda uma paisagem, tu não sai da caverna de mãos vazias, tu não senta numa conversa só para ocupar um lugar na mesa. Tu senta numa conversa para contribuir. E se tu não tem bagagem, se tu tá com as mãos vazias, com o que tu vai somar? E aí eu queria contar algo pra vocês que aconteceu nos últimos dias, que foi algo bem especial pra quem tá tirando um projeto do papel como eu, Entre Linhas tem um pouco menos de 30 dias no ar, e as pessoas que ouviram os episódios vieram me falar o seguinte, que elas tiveram uma vontade absurda de tirar um projeto do papel, ou que elas revisitaram projetos que elas nem lembravam que elas tinham, ou que elas resgataram aquele projeto que estava lá no fundo da gaveta, cheio de teia de aranha, mas que elas, quando leram, viram total sentido em voltar a alimentar aquela ideia. E isso me deu um gás muito absurdo, assim, porque era exatamente isso que eu queria despertar nas pessoas. Essa vontade de sair da caverna, de sair do óbvio, de sair do piloto automático, de colocar autoria nos projetos e ter talvez um significado maior da vida mesmo. Ao mesmo tempo que isso me deu um gás absurdo, eu fiquei pensando por que a gente demora tanto tempo para tirar os nossos próprios projetos do papel. E aí, quando a gente entra nesse tema aqui, a gente escuta de tudo, né? Ah, eu não tenho tempo, essa ideia não faz mais sentido, não é o momento certo, eu preciso de mais experiência antes de começar. E a mais perigosa de todas, depois eu faço. Mas vamos ser sinceros, muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. A gente vai deixando para depois, e às vezes eu acho que a gente está esperando a permissão de alguém para começar a fazer. Parece que a gente tá esperando alguém dizer: "Sim, vai lá, faz, eu vou te acompanhar". Parece que a gente tá esperando um convite, uma validação. Eu não sei o que a gente espera, mas me parece que é um carimbo, uma aprovação que nunca vai chegar. E aí o tempo passa, o projeto esfria, tu começa a entender que aquela ideia talvez seja irrelevante na tua vida.
E sem perceber, tu volta a todo o fluxo de viver só reagindo. E aí tu fica reagindo ao que o mundo coloca na tua frente sem construir algo que seja verdadeiramente teu. E eu queria muito te lembrar de uma coisa, tu não precisa pedir permissão para ser quem tu é, para mostrar o trabalho que tu faz e para ocupar as mesas que tu entende que tu deve ocupar. Isso já é teu, já te pertence. Só precisa sentar nessa cadeira. E quero te falar outra coisa, tirar um projeto do papel muitas vezes não é sobre começar algo novo ou começar um empreendimento. Projeto aqui não tem nada a ver com empreendimento, inclusive. Ele pode se tornar um, mas não necessariamente. A nossa vida é um projeto. Nem tudo precisa ser monetizável. Colocar um projeto em vida é muito mais sobre tu assumir responsabilidade por essa jornada do que simplesmente chegar num objetivo final. E principalmente é tu parar de culpar ou delegar essa culpa para outras pessoas. Teu chefe, teu amigo, teu pai, tua mãe, teu tio, teu namorado, teu marido, tua esposa. Não tem nada a ver com os outros, tem a ver contigo. E aí eu quero repetir algo que eu tenho falado várias vezes: se tu não escolhe o teu caminho, tem alguém escolhendo por ti. E eu tenho certeza que se tem alguém escolhendo por ti, tu não vai chegar onde tu quer chegar. O maior erro que tu pode cometer hoje não é errar o caminho, é tu não dar o primeiro passo. É tu achar que tu precisa ter certeza do que tem no mundo lá fora, ao invés de simplesmente colocar a cara pra fora da caverna. A gente já sabe que a vida não é um morango do amor, obviamente, mas pra mim a armadilha mais perigosa é a gente achar que precisa estar pronto pra começar alguma coisa. A diferença entre quem pensa e quem realiza é essa coragem de caminhar mesmo no meio de muita neblina, sabe? É tu ter medo e ir com medo mesmo. E assim, tu vai andar no meio dessa neblina com muito medo, e tu precisa ter algumas ferramentas certas para que tu não te distraia no meio de tanta informação que tu pode encontrar no meio do caminho. O problema hoje não é a falta de informação, é justamente o contrário, é o excesso, sabe? E aí, quem consegue filtrar, decidir aqui, joga em outro campeonato. É outro tipo de jogo, é outro nível. Foi pensando nisso que eu li um artigo de um cara que ele é super famoso, já lançou vários livros. Ele é até citado no Fórum Econômico Mundial. Eu não vou saber pronunciar o nome dele, depois eu coloco aqui. Mas o cara, ele mapeou como que a economia do conhecimento mudou. E aí ele resume isso num soco, assim, ele comenta que o acesso ao conhecimento, ele deixou de ser uma barreira. E isso fica muito perceptível quando a gente começa a lembrar que antes, para tu entrar, por exemplo, no mercado, tu meio que tinha que ter credenciais, né? Ou tu tinha certificação tal, ou tu estudou na faculdade tal, tu tinha um título importante, e isso super funcionava, porque o acesso ao conhecimento era bem restrito. E hoje isso é completamente diferente, né? O acesso ao conhecimento hoje é abundante. Tu consegue qualquer informação no momento que tu quiser. Então, o que ele diz é que no mundo da inteligência artificial e da tecnologia, o saber é para todo mundo. Aí o valor intrínseco do conhecimento, ele continua alto, mas o valor econômico do conhecimento está despencando cada vez mais. E aí o intrínseco é quando algo importa por si só por existir ele já é importante. E o econômico é quanto o mercado está disposto a pagar por aquilo. Vou te trazer um exemplo prático. Respirar é um valor intrínseco. Tu tá respirando, é abundante, é gratuito. Agora tu imagina tu tá no fundo do mar e tu precisar de um cilindro de oxigênio. Quanto tu tá disposto a pagar por aquele ar? E aí o mesmo aqui se aplica pro conhecimento. Então, segundo esse cara, ele segue valioso como uma ideia, que é esse intrínseco, mas quando todo mundo tem acesso, o preço que o mercado paga, que é o econômico, ele cai, ele despenca. E aí vem um mapa que ele meio que reorganiza esse tabuleiro e ele coloca numa ordem que é curiosidade que gera conhecimento, que gera curadoria, que gera julgamento. E aí quando o conhecimento ele vira commodity, o valor ele migra para outras coisas. Tu vai ser pago por outras coisas além do conhecimento pelo conhecimento. Tu precisa dar algo em troca que seja extremamente valioso. E aqui entram as tuas moedas que são raras. Esse estrategista, ele traz 3 moedas: curiosidade, curadoria e julgamento. Curiosidade não é tu abrir Pinterest ou Instagram e acumular 1000 referências, não é sobre isso. Curiosidade é quando tu tem interesse em entender mais sobre alguma coisa. Tu quer saber como as coisas são feitas, para que elas servem, o que acontece se tu juntar 2 mundos, 3 mundos completamente distintos. Aqui é o que eu tenho provocado sempre da gente treinar, que é
o que ninguém mais está vendo. Curadoria basicamente é o que separa o que é ruído e o que tem valor. Então, por exemplo, com conteúdo infinito, é difícil tu achar uma informação que seja verdadeira. E aqui, para te achar essa informação, tu vai ter que fazer uma curadoria. Talvez tu tenha que ler vários artigos para que tu entenda como que esse conhecimento deve ser aplicado num determinado cenário, e tu vai fazendo essa curadoria, trazendo o teu repertório, tu vai fazendo uma análise sobre isso. Quando essa curadoria ela tá pronta, ela tem muito valor, porque tu entende que tu fez um filtro daquilo que realmente importa. Outra coisa, a curadoria ela é muito importante, porque é basicamente uma forma de tu compilar vários assuntos ou vários temas, ou até um tema, mas que tu teve ali uma preocupação de fazer uma pesquisa mais aprofundada e tu simplificar isso para alguém. Ou seja, tu tá reduzindo o tempo que aquela outra pessoa teria de fazer a mesma pesquisa que tu. E nisso tu ganha a atenção dessa pessoa. E a atenção é uma das moedas mais escassas que a gente tem hoje. Então, quem faz a curadoria dirige a atenção. E quem dirige essa atenção dirige também as narrativas. Consegue conduzir o jogo. E o terceiro que é julgamento é tu bancar uma escolha através da tua vivência. E aqui o julgamento ele é bem importante quando a gente fala de inteligência artificial, porque basicamente é a capacidade de tomar uma decisão final. Então pensa aqui, de novo, naquele exemplo que eu dei, né, do ChatGPT, da IA. Ela vai te dar uma resposta, tu vai fazer um filtro, tu até pode fazer uma curadoria de vários conteúdos, mas ela tá te dando opções. A resposta final continua sendo de um humano. Tu vai ter que entender qual das opções é a certa de se seguir. E isso tu consegue fazer através de um julgamento próprio teu. E esse julgamento, ele é feito com base nas experiências que tu viveu, na perspectiva que tu tem sobre determinados assuntos. E julgamento aqui não é simplesmente tu escolher baseado numa intuição, é tu bancar essa escolha. É tu fazer escolha sabendo que tu é responsável também pelas consequências. E aí, no mundo que a gente vive, o julgamento ele é extremamente importante, principalmente quando alguém precisa decidir, apesar das informações incompletas que se tem na mesa, e talvez alguns incentivos até conflitantes, né? Então, uma troca de ideia que ela conflita com uma outra, tu vai ter que chegar numa conclusão final. E agora eu quero te puxar pra ação. Então, é o seguinte, se neste episódio te acendeu alguma faísca, pelo amor de Deus, não deixa isso esfriar. Pega um papel agora e escreve o nome do projeto que tu quer ver existir, não importa o tamanho desse projeto. Depois, aplica essas 3 moedas que eu trouxe aqui. Pergunta o que tu precisa saber para começar, filtra o que importa e decide qual é o passo que tu vai dar hoje, não amanhã, hoje. Ideia sem ação é só um enfeite de prateleira. Eu quero muito saber como que tu vai fazer para tirar esse projeto do papel. E quero que tu comente aqui nesse episódio, nos comentários, ou numa mensagem privada, como que eu posso trazer mais conteúdos, o tipo de conteúdo, quais são as tuas dúvidas, para que a gente possa afiar esse teu pensamento para tu ser cada vez mais estratégico, não só com os projetos, mas com a tua vida. Porque no fim das contas, eu criei o Entre Linhas justamente para existir esse treinamento e tu não ser só uma garrafa esquecida na prateleira. Eu quero que tu seja a garrafa que um sommelier vai apresentar numa mesa em que tu vai ser muito bem falada e que as pessoas vão comentar sobre a experiência que tiveram contigo. Quero que todo mundo saia falando sobre o que acabou de vivenciar. Sai da caverna, o mundo tá te esperando. Até o próximo episódio.